Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, de mais uma vez poder exibir esse vídeo para a visualização de todos. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela vai servir de bênçãos para a tua vida. Eu estava aqui nessa tarde de hoje meditando sobre José. E José, ele foi um homem que teve sucesso em várias áreas. Quando ele foi lançado na cova, ele teve sucesso. Ao ser morto, pelo contrário, ele foi tirado dali. Ele obteve sucesso. Quando ele foi vendido e quando ele foi revendido a Potifar. Quando ele entrou como escravo dentro da casa de Potifar, e tudo ali prosperava, recebendo o molho de chave em sua mão, ele pôde governar aquela casa. Ele pôde estar à frente de tudo que havia naquela casa. Eu costumo dizer que até Giló ficava doce nas mãos de José, porque José, ele tinha êxito em todas as coisas que executava. O que me chama muita atenção foi que ele saiu de uma casa humilde, filho de Jacó, aonde ele tinha por seus irmãos Rúben, Simão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão, Dan, Naftali, Gad, Azer. José, ele era o filho da velhice de Jacó. Rebeca já havia falecido e Jacó amava José. Fez uma túnica de várias cores para ele e isso o destacou entre seus irmãos. A fúria por inveja de José o levou e acarretou todas essas coisas que dantes nós dizemos. José, ele teve sucesso por onde andava. Por onde ele ia, algo chamava a atenção de todos aqueles que viam José. E quando José colocava os seus pés em qualquer lugar, tanto lugar como as pessoas e até mesmo José, prosperava. Ou seja, a prosperidade acompanhava José. José tinha algo dentro de si que o fazia triunfar, que o fazia prosperar e que o fazia vencer as grandes adversidades da vida. Nós vemos aqui um trecho e um texto, um versículo muito lido na Bíblia Sagrada, que diz assim: Faraó dizendo aos seus servos, diz assim, Gênesis capítulo 41, versículo 38, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Aqui está o significado e o resultado de toda a prosperidade de José. José tinha o Espírito de Deus. Quando falamos do Espírito de Deus, nós falamos de algo que tinha no interior de José, dentro do coração de José, dentro do corpo de José, que era o templo e morada do Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo. Se nós olharmos para o livro de Números 11:17, nós vemos aonde relata sobre Moisés, que diz assim, que Moisés era um homem que havia o Espírito de Deus. Moisés triunfou, Moisés viu a glória de Deus, Moisés liderou o povo, porque dentro dele havia um Espírito de Deus e a sua extraordinária capacidade de liderar. Ele tinha o Espírito de Deus. Josué, o sucessor de Moisés, também tinha dentro de si o Espírito de Deus. Em Deuteronômio 34, versículo 9, relata que também Josué tinha também o Espírito de Deus. Era guiado pelo Espírito de Deus. Contudo, no início do livro de Josué, após a morte de Moisés, ali no Monte Nebo,
o próprio Deus encoraja Josué, dizendo para ele ficar firme, para que não se pasmasse, tivesse bom ânimo, que o próprio Deus iria o ajudar nessa caminhada. Se olharmos para a vida de Gideão, no livro de Juízes, capítulo 6, no verso 34, nós vemos que Gideão, ele malhava trigo no lagar. E quando olhamos para a vida de Gideão, no livro de Juízes, capítulo 6, verso 34, vemos também que Gideão tinha dentro dele o Espírito de Deus. Foi o que fez Gideão triunfar. Foi porque ele tinha o Espírito de Deus. Sansão, no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 6, embora tantos foram seus fracassos e a mentira, mas também no livro de Juízes 14, 6, diz a palavra de Deus que Sansão tinha dentro de si o Espírito de Deus, que todas as vezes que invocava a presença do Espírito de Deus, o Espírito de Deus se apoderava dele e fazia dele um homem vencedor, fazia dele um homem forte, fazia dele um homem como nenhum houve na face da terra. Ele era vitorioso e tinha sucesso nas suas guerras e batalhas, porque dentro dele havia o Espírito de Deus. Também no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, nós vemos que Davi era capacitado de forma extraordinária pelo Espírito do Senhor. Aonde Davi ia, ele ia porque o Espírito de Deus o conduzia. Todo que Davi tocava, espíritos malignos eram expulsos, porque Davi tinha o Espírito de Deus. E assim nós vemos que o grande sucesso de José, o grande sucesso de Sansão, o grande sucesso de Josué, o grande sucesso também de Gideão, o grande sucesso de Davi, só fizeram sucesso, só triunfaram em suas batalhas, só tiveram êxito em tudo aquilo que exercia, porque dentro dessas pessoas havia o Espírito de Deus. Então, essa mensagem é para mim e para você. Dentro de nós há o Espírito de Deus. Dentro de nós há uma capacidade de poder liderar. Dentro de nós há uma capacidade de perseverar diante de lutas e sairmos triunfantes. Então, nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Então não temas, não te pasmes e nem te assombres. O grande sucesso desses personagens bíblicos é porque dentro deles havia o Espírito de Deus. E aonde há o Espírito, há um amigo, há a terceira pessoa da Trindade. Aonde há o Espírito, há aquele que quando não puder, ele vai interceder por ti ao Pai com gemido inexprimível. O Espírito é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você tem o Espírito, você não anda sozinho, não anda confundido, não anda amargurado, não anda confuso, porque o próprio Espírito que está contigo faz você lembrar das coisas que há vez de dizer. Então, valorize o Espírito que há em vós, valorize a presença de Deus e saiba de que Deus é fiel para poder cumprir toda a obra na tua vida. Essa palavra é para você. Quer ter sucesso em todas as coisas? Tenha dentro de você o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Faça a vontade dele e Deus vai honrar a tua vida. Você que ouviu esse vídeo até o final, eu aguardo no meu e-mail o seu vídeo, aguardo no meu e-mail a sua saudação. O nome do canal é Rafael Bueno Ministres, sou eu, e o nome do canal é Está com a Oportunidade. Envie o seu vídeo, a sua curiosidade, a sua dúvida. Irei postar o seu vídeo no meu canal, fazendo abordagem do teu canal e também do Instagram. Então fique com Deus e a paz do Senhor Jesus a todos vocês.